Alô, alô. Ô! Ô! Vamos colar aí, rapaziada. Vai começar uma palestra agora sobre o incrível mundo da super câmera lenta. Comigo, o Lucas Mitre. Vamos lá. Alguém aqui que já está aqui colando, já ouviu falar de algum dos meus projetos? Levanta a mão. Isso é uma ótima coisa. Então tem muita gente nova para conhecer o trabalho. Eu sou mineirinho, de Belo Horizonte, e eu sou licenciado em Física, e hoje eu faço mestrado em Física Aplicada Interdisciplinar com foco em comunicação da ciência. Meu objetivo é desenvolver um projeto para popularizar a ciência. E aí vocês estão vendo todo um aparato louco aqui e tal, porque eu trabalho com super câmera lenta, mas que é papo para daqui a pouquinho. Vamos dar sequência que já já a gente vai chegar nessa parte gostosa. Tem pouca gente agregando aqui, eu vou soltar só mais um. Ou vocês me ajudam aqui dando aquela aquecidinha gostosa. Ô! Ô! Bora, rapaziada. Então vamos lá. Os meus principais projetos atualmente, o meu carro-chefe é o Super Lento, que é o canal que eu mexo com a super câmera lenta, e eu faço vídeos usando experimentos científicos e tal, e sempre usando a super câmera lenta como uma ferramenta para me ajudar a entender qual que é o evento que eu estou querendo estudar ali, fazer uma análise e investigar. É uma ferramenta investigativa que eu uso. Mas eu não me atenho só a isso, eu falo de ciência de uma maneira geral. E eu também tenho o canal Minuto da Física. Alguém aqui já ouviu falar do canal Minuto da Física? Ah, já tem alguma pessoa diferente aqui, massa. Além disso, eu já tive a oportunidade, através dos meus trampos, de fazer alguns trabalhos colaborativos muito legais também, com a Fiocruz, por exemplo, algumas instituições como a Força Aérea Brasileira, que inclusive foi uma oportunidade junto com a Campus Party, que a gente foi lá na Campus Party de Natal, a gente foi na Barreira do Inferno, teve o lançamento de um foguete, que a gente gravou esse lançamento em super câmera lenta, e foi a imagem que foi usada para abrir a campus de Natal. A gente também já fez com várias universidades federais, tipo a Universidade Federal de Minas Gerais, que é de onde eu venho, também com a Universidade Federal de Ouro Preto e tal. E também já fiz trabalho colaborativo com o Manual do Mundo, que é essa fotinha que tem aí no fundo. E também já fiz com o Pedro Loz, já produzi roteiro para uma série de vídeos do Pedro Loz, faço alguns vídeos para o Nerdologia esporadicamente. Então isso foi para vocês conhecerem um pouquinho de quem sou eu, Lucas Mitre. Mitre também conhecido como o Super Lento. A minha proposta é de tentar fazer a divulgação científica a partir de um viés um pouco diferente, que é o viés do entretenimento científico. Eu acredito que a gente tem que primeiro entreter, para depois conseguir, primeiro conquistar o coração, para depois a gente chegar com o que a gente quer de verdade, né? Então, o meu objetivo é entreter com ciência. Hoje, no meu trabalho, eu faço praticamente toda a parte de produção, roteiro e apresentação, mas esse carinha aqui, que provavelmente está nos assistindo, inclusive um beijo para todo mundo que está aí na streaming, minha namorada, meus pais, e meu eterno parceiro Vini Marangon, ele é o cara que sempre me ajuda em tudo, na parte de pré-produção. Quando a gente começou o canal, ele também botava a cara, ele aparecia, então sempre há os dois patetas, eu e ele, a gente fazendo o que a gente bota aí na internet para a galera consumir. O meu foco atualmente, principal, tá, em produção de conteúdo hero. O que é conteúdo hero? É aquele conteúdo impactante, é o que vai te causar viralização, você conseguir chegar para mais gente. E quando eu tive essa sacada, foi o que está representado nessa foto aqui, eu peguei um daqueles Tazos. A galera aqui da Campus geralmente é mais nova. Vocês já viram aqueles Tazos que vinham em chips? Levanta a mão quem já viu esses Tazos. A galera conhece Tazos, né? Veio o do Pac-Man recente, né? Então não é uma coisa tão absurda assim. Eu peguei um Tazo, aí pandemia estava começando, aquele bagulho louco, e aí você enclausurado dentro de casa, sem o que fazer. Eu peguei minha coleção, achei minha coleção antiga de Tazos, e aí eu fui bater tapão, que é uma coisa de BH, que eu fui conhecer, que muita gente conhecia como bafo, e a maior parte da galera bate em cima da figurinha, mas pelo menos eu e minha turma, a gente batia do lado da figurinha, aí saía uma parte de ar assim, e virava figurinha. Só que eu reparei que ela virava a figurinha no sentido contrário. Então, quando eu batia, o ar passava, em vez de fazer assim com a figurinha, o ar passava e virava a figurinha para o outro lado. Eu falei, que porra é essa que está acontecendo aqui? Procurei na internet, tentei achar algum artigo científico descrevendo alguma coisa, algum fenômeno parecido, não achei absolutamente nada. Aí eu fiquei 11 meses investigando essa história, eu criei um tazo 1000 vezes maior do que um tazo normal,
conversei com a galera da engenharia aeroespacial lá da UFMG, levei meu taso para o túnel de vento, que é o nosso segundo maior túnel de vento da América Latina, e aí eu botei o meu super taso dentro de uma câmara de um túnel de vento para tentar reproduzir o experimento em grande escala e ver se acontecia alguma coisa. Mas como tem muita gente que não me conhece aqui, eu não vou dar spoiler. Se vocês quiserem saber o que aconteceu, qual foi o desfecho dessa história, vocês vão lá no canal O Super Lento no YouTube, que está tudo detalhado com uma narrativa bem envolvente, mas é uma coisa que vale a pena. Isso tudo foi para falar que eu tento trazer narrativas espontâneas a partir da minha vivência. Quando eu me deparo com um problema, eu olho para esse problema e aí eu falo, pô, eu não sei. Aí tem um caminho que é você chegar, fazer um estudo, desenvolver um script, um roteirozinho top e falar de frente para a câmera, explicar e botar umas animações. Eu não gosto disso. Eu gosto de chegar pelo outro caminho que é, eu vi o problema, deixa eu ver sozinho como é que eu resolvo isso. E aí eu vou gravando todo o meu processo de descoberta, e aí eu faço um vídeo de entretenimento científico, tentando dialogar com a galera e ver se o pessoal consegue chegar na mesma conclusão que eu ou não, e tentar abrir para o diálogo também. Inclusive, essa parte do taso, os próprios engenheiros do túnel de vento, eles ficaram meio assim, pô, não sei exatamente qual que é o rolê que explica essa história. Eu tive uma hipótese, eles tiveram outra, a gente tentou chegar num consenso, a gente meio que tem um modelo que tenta descrever isso, mas não está com o martelo batido. Inclusive, quem tiver a fim de publicar algum artigo científico e manjar de aeroespacial, dinâmica dos fluidos, me chama que a gente conversa disso depois, que eu acho que dá um trabalhozinho bacana, maneiro. Beleza. Aí eu comecei toda a minha história de divulgação científica na internet a partir do YouTube, só que hoje meu carro-chefe é no TikTok. Então eu saí do YouTube para o TikTok, porque rolou um concurso de vídeos curtos de um canal gringo que chama Veritasium. Alguém aqui conhece esse canal Veritasium? Não? É um canal que vale muito a pena vocês conhecerem, que é um canal raiz de divulgação científica, mas que não fala daquele jeito chato. Eles falam de um jeito bem divertido, bem legal, e dá para você aprender muita coisa, de umas coisas completamente inusitadas e contraintuitivas. Aí ele fez um concurso gringo. Nesse concurso gringo, quem fosse os 10 finalistas que ele escolhesse lá iam ganhar uma premiação em dinheiro, que era tipo de $10 mil e tal. Só que tinha que ser em vídeo curto, e eu só fazia conteúdo para o YouTube. Então, em determinado ponto, eu cheguei e falei, pô, isso me interessa, deixa eu ver como é que é fazer conteúdo para o TikTok. Eu ia ter que fazer um vídeo de 1 minuto. Um dos vídeos que eu fiz foi essa história do taso. Eu compilei um vídeo de 20 minutos em 1 minuto. É um desafio gigantesco. E eu fiz um outro vídeo, que é esse vídeo aqui, ó. Cachorro bebendo água em super câmera lenta. Quando eu postei esse vídeo no TikTok, hoje ele está com 4 milhões de visualizações. Ele foi o que me projetou na plataforma. E aí é uma plataforma que eu nunca dei bola, quando eu olhei e eu vi um vídeo viral, com milhões de views, e uma galera gigantesca chegando para o meu canal, eu falei, eu não posso ignorar isso, eu tenho que dar uma atenção para isso daqui. E aí, de lá para cá, eu estou com uma meta pessoal de tentar viralizar um vídeo por mês, estou conseguindo mais ou menos fazer isso, porque realmente a plataforma consegue distribuir, e isso foi um grande confortante, porque eu vi que o problema não estava no conteúdo que eu e o Vinícius fazemos. A gente viu que, na verdade, era uma questão que a gente não estava sabendo como entregar no YouTube, mas no TikTok eles entregam de uma maneira diferente, e acabou que meio que deu certo. Então eu pivotei, e aí eu consegui remodelar a minha produção de conteúdo para vídeos curtos. Então hoje eu produzo vídeos com caráter de entretenimento científico para a internet, priorizando TikTok e Reels no Instagram. Beleza. Agora, por que usar uma câmera de alta velocidade, ou uma high-speed camera? A aplicação, na real, ela vai muito além da aplicação artística, que vocês já devem ter visto aí, vídeo de super câmera lenta na internet, ou de recurso didático, que é o que eu uso, né, para tentar ensinar a ciência e usar ela como uma muleta ali para me ajudar e tal. A câmera lenta, ela é uma ferramenta para pesquisa, para aplicação acadêmica. Então, você vai ter inúmeros laboratórios de dinâmica dos fluidos, a própria galera ali de túnel de vento que eu falei, é importantíssimo para eles conseguirem desenvolver produções acadêmicas nisso. Além disso, tem uma aplicação industrial absurda, entendeu? Principalmente no setor de análise de qualidade, melhoria contínua. Então, você tem processos industriais ali, que às vezes vai ter um robozão fazendo uma coisa super rápida, produzindo
1000 embalagens a cada 10 segundos, e a cada produção dessas saiu uma latinha errada ou um frasco errado. No final do dia, isso acumula um erro gigantesco que é prejuízo para a empresa. E como o robô é muito rápido, às vezes a olho nu a gente não vai conseguir entender qual que é de fato o problema que está acarretando na perda de um frasquinho. Então você bota uma câmera dessas, você pode aliar ela com Machine Vision, você pode usar ela junto com National Instruments e programar com LabVIEW. Então é uma ferramenta para análise de qualidade e melhoria contínua absurda que toda indústria que está a fim de fazer todo aquele rolê de indústria 4.0 precisa de ter na sua planta uma câmera de alta velocidade. Ah, peraí, rapidão. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Eu pulei um slide. É isso. Falei demais, né? Vamos gravar um vídeo de super câmera lenta? Quem está afim de ver uma super câmera lenta ao vivo sendo produzida aqui? Isso vocês querem, né? Eu preciso de algum voluntário. Tem algum? Beleza. O próximo, se o Guto estiver animado de fazer um experimento comigo aqui no palco, está convidado, hein? Chega aí, Matheus. Já que eu ilustrei o fundo dos meus slides com uma cena minha e do Vini, lá no Manual do Mundo, eu vou usar o experimento que a gente fez lá no Manual do Mundo agora para trazer toda essa ideia da produção de super câmera lenta aqui na internet. Vamos lá. Posiciona a sua mão aqui para mim, só para eu ter certeza que ela vai ficar enquadrada. Abaixa um pouco. Pode ir mais para distante agora. Beleza. Tá. Ok. Vamos lá. Só melhorar a imagem aqui para todo mundo conseguir ver o que está acontecendo. E beleza. Abaixa um pouco a mão. Isto. Vou abrir isso daqui. Alguém sabe que experimento que é esse? Já tem noção do que vai acontecer aqui? Não, né? Mais ou menos? Tem uma ideia? Beleza. Ai, cadê a ponta? Aqui. Será que vai flopar? Que eu dei uma embolada nessa parada aqui. Vamos ver, hein? Espera aí, deixa eu guardar isso aqui para dentro de novo, para não ter erro. Ao vivo, o charme das coisas é mostrar que nada nunca sai como esperado, né? Ó, todo o seu trabalho vai ser deixar essa correntinha cair para lá sem sair do quadro. Então, ó, você consegue ver sua mão ali embaixo. Beleza? Deixa eu só... Aí, ó. É isto. No 3, você pode jogar. 1, 2, 3. Jogue. Essa é a eterna cascatinha de miçanga, que é uma coisa que intrigou muita gente por muito tempo. Obrigado, mano. Valeu aí. Intrigou muita gente por muito tempo, inclusive o cara que se propôs a tentar investigar essa parada e tal, é um youtuber norte-americano. Na verdade, eu acho que ele é inglês, eu não tenho certeza, mas é um youtuber gringo que ele fez esse experimento, ele descobriu essa história e tal, tentou investigar, entender o que estava acontecendo, porque que coisa mais estranha que é, né? Você jogar só uma pontinha de uma corda e ela cair eternamente. E aí, qual que é o lance? Eu vou, na verdade, abrir para interação, porque eu gosto de interagir com a galera. Alguém tem algum palpite do que está acontecendo nessa história? Então, na hora que você joga a corrente, ela começa a ser acelerada pela gravidade, e aí esse peso inicial que puxa a primeira partezinha da corrente é o principal responsável por fazer desencadear. Esse é o começo da história. Mas, no final das contas, é uma coisa muito mais complicada do que isso. Porque envolve o ápice da corrente ali. Vamos ver se eu conseguir pegar isso em super câmera lenta. Que aí vai ser legal de mostrar.
Tá dando para ver na tela aí ou tá muito escuro? Tá muito escuro? Eu acho que eu vou ter que obrigar todo mundo a me seguir no TikTok para ver esse vídeo pronto depois. Mas real que para eu conseguir clarear, eu teria... Deixa eu ver, na verdade, talvez aqui... Não vou conseguir agora. Tá, mas vamos lá. Aí, ó. Tá dando para ver mais ou menos, não tá? Aqui, ó. O segredo da história que, visto em super câmera lenta, foi mais fácil de conseguir identificar, tá exatamente aqui, ó, onde a minha setinha está apontando, ó. Essa curvinha, ó, como é que ela começou a crescer. Na hora que o negócio pega tração, na hora que tem mais peso, igual o nosso amigo falou, lá embaixo, puxando a correntinha, ela consegue tracionar esse iniciozinho com mais intensidade. E aí o grande segredo dessa correntinha, se você tentar fazer com uma outra correntinha tipo essas daqui, você não vai conseguir ter esse efeito. O grande segredo está nos elos que separam uma bolinha da outra. Tem tipo uma miçanguinha separando uma bolinha da outra. E isso é responsável por fazer o tensionamento da parada ali de um jeito muito específico, que quem tiver interesse, está sendo gravado aqui, eu vou postar isso daí com mais detalhe no TikTok, porque o foco da palestra é hoje. Outro. Mas é até bom que vocês vejam um pouco do software, como é que funciona. Esse é o software da super câmera lenta, é o PCC. E a câmera, ela tem uma memória interna que eu vou explicar já já, e vocês vão entender como é que funciona a câmera. Mas aí eu consigo selecionar a parte de interesse, e a parte que mais me interessou é a parte que dá uma crescida aqui, ó. Então, vou selecionar isso, pegar aqui até aqui, tá bom para mim. Save Scene. Aí eu vou escolher o lugar onde eu vou salvar. Depois eu salvo esse negócio que ele não reconheceu o meu HD, não. Tá bom. Então, vamos voltar aqui. Beleza, por que usar uma câmera lenta? Então, ela vai muito além desse recurso didático que eu falei, ela tem aplicação industrial. Eu faço isso para tentar chamar a atenção, para ter esse primeiro contato, mas depois que a galera chega, a galera fica apresentada a um mundo gigantesco de aplicações que a super câmera lenta pode ter. Esse daqui sou eu, super lento. Isso daqui é a DV Pro, que é a empresa que abraçou o meu projeto no início. Então, antes, quando eu e o Vinícius começamos tudo, lá há muito tempo atrás, há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, uma empresa acreditou no nosso projeto e eu queria trazer câmera lenta para o projeto. Eles falaram, pô, da hora isso que vocês fazem e tal, vou apoiar vocês emprestando equipamento de alta velocidade. Tá. Com o tempo a gente foi ganhando intimidade, no final das contas, hoje eu sou funcionário dessa empresa, eu trabalho com essas câmeras de alta velocidade. E, em paralelo, eu desenvolvo o meu projeto de divulgação científica com essas câmeras também. A gente tem 2 escritórios no Brasil hoje, um está em Belo Horizonte, o outro está em São Paulo. E nós somos os representantes nacionais dessa câmera aqui no Brasil, que é a Vision Research, essa é a linha de câmeras Phantom. E aí, o que eu acho interessante é explicar um pouquinho de como que funciona a fotografia, porque todo mundo tem um celular na mão aí, todo mundo o tempo inteiro está tirando foto, está filmando, mas muita gente às vezes não para pensar que o próprio celular pode ser uma ferramenta de análise de qualidade e de melhoria contínua que você pode aplicar na sua produção tecnológica ali que você está desenvolvendo, ou na sua pesquisa, se você estiver em algum laboratório, uma iniciação científica, seja lá o que for. Então, o paralelo de uma câmera para um olho humano, ele é muito direto, eu acho que isso é uma coisa muito fácil, pelo menos para o público de Campus Party entender, né? Que a gente tem ali pupila, íris, o cristalino do nosso olho, a retina, e tudo isso tem um paralelo muito direto dos elementos que a gente tem numa câmera, que vão estar ali na lente, que vai ser a abertura, o diafragma da lente, a íris da lente, a própria lente que a gente coloca ali, e o sensor que a gente tem para receber a luz, que é o paralelo com a nossa retina, né? Então esse paralelo é muito direto. E na câmera, a diferença que a gente tem, que é muito interessante, é que a gente consegue colocar diferentes lentes. E geralmente a gente diz que uma lente de 50 milímetros é o que aproxima com o que um olho humano enxerga. Apesar de que a câmera ela foca num quadrado que vai no sensor ali, e os nossos olhos a gente tem uma visão periférica um pouco melhor. Mas em questão de proximidade e tal,
a nossa visão estaria por volta daqui de uma lente de 55 milímetros. E aí quando você vai para cima, né, lentes mais baixas de 35 milímetros, 24, a gente tem as lentes macro, que a gente consegue ter uma amplitude maior de visualização, e a gente tem as outras lentes indo para o sentido oposto, que a gente vai conseguir dar zoom, que são as lentes zooms, que a gente consegue ver as coisas com mais detalhamento. Uma coisa muito importante em quesito de fotografia e de captação de vídeo é a questão de íris e profundidade de campo. Íris é tipo a nossa íris mesmo, que a gente tem ali um músculozinho no olho, que ele fica abrindo e fechando para entrar mais ou menos luz. Na câmera, entrar mais ou menos luz, você fazendo isso, você vai mexer na profundidade de campo, entendeu? Isso significa que, dependendo, uma coisa vai estar com um plano focal pequeno, então você vai ter uma área em foco e uma área grande desfocada, ou dependendo, você vai ter uma área gigantesca focada. Então, quanto mais fechada a íris, quanto mais fechadinha, com menos luz entrando, maior a profundidade de campo. Agora, quanto mais aberta a íris, igual vocês estão vendo aqui, ó, mais luz entra e o plano focal ele fica reduzido. Só que, na realidade, a gente não ia ter uma imagem comparativa assim, a gente ia ter uma imagem comparativa assim. É exatamente a mesma amostra. Essa daqui está com a íris fechada, vocês veem que está tudo em foco, só que tem pouca luz. Essa daqui está com a íris muito mais aberta, só que a gente tem um plano focal pequeno, só tem um pedacinho, uma porção pequena que consegue pegar foco, o resto fica muito desfocado. Então, essa é a questão de íris e profundidade de campo, que é muito interessante, porque às vezes você pensa que, pô, filmar é fácil e tal, né? Mas na hora que você pega para operar uma câmera e colocar uma lente e tal, você tem que entender essas minúcias para você conseguir o resultado mais adequado para a sua aplicação. Outra coisa muito interessante é o tempo de exposição, que tipo assim, quando a gente abre para tirar uma foto, a gente deixa o sensor exposto à iluminação, por isso o tempo de exposição, e aí a gente fecha. Então, quando a gente tem uma câmera, tipo a dos nossos celulares, que tira 30 fotos por segundo, o tempo máximo de exposição vai ser 1/30 de segundo, né? Então, em 30 segundos você tirou uma foto, o máximo que você pode ter é 1/30 por segundo para tirar uma foto. Isso é o máximo que pode entrar a luz. Só que quanto maior o tempo de exposição, quanto mais tempo está aberto ali recebendo luz, maior a chance de rolar um movimento enquanto você está captando a imagem. Então, se você tem um tempo de exposição grande, você vai ter o que a gente chama de motion blur, o borrão de imagem. Então, a imagem vai ficar tremida. Se você tem um tempo baixo de exposição, você vai ter uma imagem parada, estática e bacana. E aí, eu não sei se vocês estão percebendo, mas sempre que a gente pensa no ideal, que é a íris fechadinha para ter mais foco, que é um tempo de exposição pequenininho para ter menos motion blur, a gente vai precisar de muita iluminação. Por isso que eu tenho que usar numa câmera de alta velocidade luminárias tão potentes assim. Eu não consegui ligar essa, provavelmente teve algum problema no cabeamento, mas o ideal, vocês viram que a imagem ficou escura. Eu estava fazendo uma imagem com uma taxa relativamente baixa de aquisição e ficou muito escura, porque a gente precisa de muita luz. Se um celular tira 30 fotos por segundo, imagina eu que estava tentando tirar aqui agora 3.000 fotos por segundo, 4.000 fotos por segundo. Então, mexer com luz é uma coisa extremamente importante. Por isso que a gente entra nesse ponto que é a lei do quadrado, a lei do inverso do quadrado da distância, que quem estuda física tem isso, é mais familiar com isso, que é aquela ideia de que a luz cai com o quadrado da distância. Então, ela não vai cair linear. Se você afastou 1 metro, a luz não vai cair linearmente com esse metro. A cada metro a mais que você afasta, a luz vai cair ao quadrado com isso, entendeu? Então, o ideal é que você tenha muita iluminação, que essa iluminação esteja o mais próximo possível. E aí agora eu vou entrar no... Esse foi o curso de fotografia básico de 5 anos em 5 minutos com o Lucas Mitri. E agora eu vou falar um pouco das câmeras de alta velocidade em si. O primeiro ponto, eu acho que é muito doido a gente lembrar como que começou essa história de aquisição de imagem em movimento. Essa imagem aqui, The Horse in Motion, o cavalo em movimento, foi a primeira imagem feita pela humanidade em movimento. Só que o rolê para fazer isso foi uma parada absurdamente cabulosa. Teve um cara que era o tal do Edward Muybridge, que em 1878 fez essa imagem. Ele era um fotógrafo muito famoso e muito requisitado da época, e que ele foi contratado por um fazendeiro, que era o Stanford,
que ele tinha, esse pessoal todo era inglês, estavam tudo ali naquela região da Inglaterra, e esse fazendeiro, esse Stanford, ele tinha uma fazenda que ele criava cavalo para corrida, e ele treinava cavalo também. E ele estava querendo um processo de melhoria do que ele fazia. Ele queria pensar em estratégias de conseguir fazer os cavalos dele serem capazes de correr mais. Só que chega uma hora que você chega num limite. Se você não tem alguma coisa para te ajudar a ver um pouco além, você não consegue entender quais são os problemas que você precisa de superar. Então, esse fazendeiro chamou esse fotógrafo porque uma das dúvidas que ele tinha era se o cavalo tirava as 4 patas do chão ou se ele sempre estava com alguma pata no chão enquanto ele estava fazendo o galope dele. Reza a lenda que teve até uma aposta milionária na época desse Stanford com outro cara, e que o fotógrafo veio como o cara que ia separar as coisas, mas no final das contas, seja qual for o caso, o que a gente tem catalogado é que o Edward, ele chegou e depois de, acho que 2 anos desenvolvendo esse projeto, ele pensou na ideia que era de sequenciar 24 câmeras, uma do lado da outra em sequência, automatizar elas com disparo, isso em 1878, olha que doideira, velho. E quando o cavalo passasse na frente das 12 câmeras, eu falei 24 ou 12, isso, associação em 24 câmeras, isso. Na hora que o cavalo passasse, ele dava o disparo nas câmeras, e aí cada câmera tirava uma foto. E aí com isso ele fez 24 cards, e sequenciou esses cards, e fez a primeira animação, a primeira imagem real em movimento que a gente tem, que é esse The Horse in Motion. Depois, se vocês quiserem procurar na internet, tem outras imagens que ele fez em movimento, muito legais também, e que quem tem interesse nessa área, acho que vale a pena. Mas a primeira aplicação de vídeo foi para análise de qualidade de movimento, tentativa de melhoria contínua de alguma coisa, que era um fazendeiro tentando fazer os cavalos dele correr mais, desenvolver técnicas para isso. Então, beleza, uma câmera normal, dessas que a gente tem costume, que tem uma câmera de cinema aqui, ou os nossos celulares e tal, ela faz 30 frames por segundo, 60 frames por segundo. Hoje a gente tem celulares mais tecnológicos que fazem 120. Eu tenho um celular da Huawei que faz 1920, que é uma coisa absurda. Então a gente tem celulares que conseguem fazer... O normal da vida real é a gente ter câmeras ali perto da nossa aquisição de olho, que é uma coisa que varia de 24 a 30 frames por segundo. O tempo que demora de um estímulo visual chegar no nosso olho e ser interpretado pelo nosso cérebro é 1/15 de segundo. Então, a partir de 15 quadros por segundo, a imagem já fica mais suave. Mas a partir de 24 frames por segundo ou 30 é o que a gente costuma usar em TV, cinema e tal. E as câmeras de alta velocidade são câmeras que a gente consegue fazer hoje até 1,5 milhão de quadros por segundo. Imagina em 1 segundo você tirar 1,5 milhão de fotos. É um negócio absurdo. Mas que quando você está pensando em descarga elétrica, quando você está pensando em vidro quebrando, tem eventos que são balística, tem eventos que são absurdamente rápidos. Então você precisa de uma taxa de aquisição surreal. E é aí que as câmeras de alta velocidade vão entrar. Como que uma câmera dessas funciona? Ela é quase que autossuficiente. Ela tem uma memória interna, ela tem... Vamos falar da memória interna primeiro. Ela tem uma memória interna, que essa no caso é de 72 gigas. Então, quando eu faço uma imagem, aquela imagenzinha pequenininha ali que eu transformei na eternidade, que nosso amigo Matheus aqui ajudou a jogar a correntinha, deu 72 gigas. Então, a gente está mexendo com uma quantidade de dados absurda. É muito dado que uma câmera de alta velocidade gera. E essa memória interna, ela dialoga com o computador. Então, para eu conseguir fazer a câmera voltar a gravar, eu tenho que descarregar isso para o computador, ou ter uma memória externa acoplada na câmera para descarregar para a memória e a câmera ficar limpa e poder gravar. E aí ela funciona no sistema de buffer circulante, que enquanto eu não mandei ela gravar nada, ela vai estar enchendo esses 72 gigas, e aí ela vai começar a jogar fora o início, enchendo ele de novo e vai gravando assim eternamente. E aí quando eu falo para que eu quero essa parte, ela para e vai gravar. E aí o legal disso é que, tipo assim, vamos supor que ela começou a gravar um tanto de coisa e eu falei para depois. Então ela pode meio que gravar o passado, dependendo de onde que eu ajusto, onde que vai ficar o meu trigger, ela consegue gravar só o que eu quis depois que eu apertei, antes que eu apertei, ou metade antes, metade depois. Uma câmera de alta velocidade, igual essa, vai funcionar via Ethernet,
ligada no computador, então eu preciso de ter uma comunicação Ethernet, porque é uma quantidade de dados muito robusta que eu preciso de transferir para o computador, então a gente precisa de ter um tipo de comunicação robusto também. As formas de disparo da câmera podem ser igual vocês viram eu fazendo, apertando o botão e falando, agora eu quero que você grava. E aí, no caso, ela estava marcado para gravar antes do que eu tinha falado. Então, na hora que eu gravei o Matheus, ela gravou exatamente antes de eu apertar. Então, aquela imagem toda que vocês viram foi o que estava na memória da câmera antes de eu ter apertado. Eu apertei só para falar, ó, é até aqui que eu quero. Aí você ajusta para você falar, ou é até aqui, ou é a partir daqui. Aí as formas de disparo podem ser no dedão, igual eu fiz, pode ser por mudança de imagem, então eu falo para a câmera, ó, nesse pedacinho aqui da cena, se acontecer alguma mudança, eu quero que você dispare. Ela vai lá e dispara. Outro jeito é acrescentando um botão de externo, posso fazer isso pelo software também. E uma coisa muito legal, por exemplo, é sinal PPL que a gente precisa de informar para a câmera e ela vai conseguir identificar. Então tem um professor que estuda raios lá no INPE, que a forma de disparo dele para a câmera de alta velocidade que ele tem no laboratório dele é variação do campo eletromagnético na região. Então ele deixa a câmera lá e sai, vai tomar o café dele. Se cai um raio, vai ter uma variação absurda do campo eletromagnético ali na região e isso vai falar para a câmera, ó, chegou a hora de você gravar. E aí ele deixa o negócio completamente automatizado lá. Essa câmera, vocês viram que a imagem estava preta e branca, né? Porque, na real, pasmem vocês, até os celulares de vocês, tudo que a gente tem, todo sensor, ele nasce monocromático, ele nasce preto e branco. O que a gente faz para ter uma imagem colorida é pintar os pixels do sensor de baixas frequências, altas frequências e médias frequências, que é o vermelho, o verde e o azul que a gente tem. Então, uma câmera colorida, por natureza, ela é menos interessante para a indústria, porque ela vai ser 3 vezes menos sensível. Porque um pixel só, ele vai pegar só uma região, outras 2 ele não pega. O outro pixel vai pegar só uma região, outras 2 ele não pega. Então, quando uma pessoa precisa de uma câmera de alta velocidade, ela precisa de ter em mente se vai ser interessante para ela ou não cor, porque às vezes cor é um parâmetro que você precisa de ter ali. Mas se cor não for um parâmetro importante, câmera monocromática igual essa, preta e branca, é muito melhor, porque ela é muito mais sensível. Ela precisa de menos luz. E igual eu já falei aqui um tanto de vezes, luz é uma cor muito importante para a gente. A gente precisa de muita iluminação, sempre. Outra coisa legal das câmeras de alta velocidade é que a gente consegue... Essa câmera é uma câmera que faz 7.500 quadros por segundo, em HD. Só que a gente tem um recurso que a gente consegue diminuir a resolução dela e ganhar poder de aquisição. Então, ela vai conseguir gravar mais quadros por segundo. Com essa câmera, eu já consegui fazer 600.000 quadros por segundo, tentando ver propagação do som num pêndulo de Newton, que é aquelas coisinhas, aquelas 5 bolinhas que a gente solta de um lado e ela sai do outro. Eu queria ver qual que era o tempo entre a primeira colisão e a outra bolinha sair. Eu cheguei em 640.000 quadros por segundo. Só que aí eu perco em resolução. Então, minha resolução ficou absurdamente baixo, é um vídeo tosco e muito escuro, porque 640.000 fotos por segundo é muito pouco tempo para entrar a luz. Então, a gente sempre tem esse desafio de tentar aliar uma coisa com a outra. Essa daqui é uma imagem, deixa eu dar play aqui no computador, de um tiro de uma .50 feito a 80.000 quadros por segundo. E nessa imagem, esse recurso que eu acabei de falar para vocês foi utilizado. Que olha só, é uma tira que vocês estão vendo. A imagem está preta embaixo e em cima. Porque provavelmente, eu não sei quem gravou essa cena em si. Foi alguém dessa empresa que faz a câmera. E aí, provavelmente, eles estavam com uma câmera que devia fazer, tipo, 7.000 frames por segundo, alguma coisa do tipo. Mas aí, eles precisavam de uma taxa de aquisição muito maior, e o recurso que eles tiveram foi baixar a resolução na vertical. Porque a bala, ela se propaga na horizontal, então eles precisavam de ver só uma faixa pequena. E aí, nessa faixa pequena, nada que está embaixo importa, nada que está em cima importa. Então, eles reduziram a resolução, ganharam em poder de aquisição e conseguiram fazer uma imagem mais lenta ainda. Essa daqui é uma outra imagem muito doida, que ela mostra uma tecnologia... Foi feita junto com uma outra tecnologia, porque vocês veem que a imagem está em câmera lenta, só que tem um tracking, ela está acompanhando o projétil.
E esse sistema de acompanhar o projétil é uma outra tecnologia que, na verdade, não foi a câmera que fez assim. Porque você conseguir fazer uma câmera fazer assim na velocidade de um projétil, é impossível. Você vai arrebentar os cabos todos, não tem como, não vai ter jeito. Então, o que o pessoal consegue fazer é um sistema de espelho. Então, a câmera está filmando um espelho, na verdade, e quem se move é o espelho. O espelho consegue acompanhar o projétil. Então, o que aconteceu nesse caso foi isso. A câmera estava filmando um espelho, o espelho fez isso, e aí ele conseguiu acompanhar o caminho da bala. Por isso que vocês estão vendo os números ali, as numerações no projétil invertidas. Isso daqui é um exemplo de aplicação industrial, com uma lente super macro, que é uma lente que consegue enxergar bem próximo, porque sempre no processo de automação deles, eles viam que a plaquinha voltava sem um componente. E eles não estavam entendendo como que esse componente estava sendo arrancado. Aí eles colocaram a câmera de alta velocidade e perceberam, conseguiram fazer algumas análises que mostrou que o que estava acontecendo é que a pressão da máquina estava fazendo deslocamento de ar quente muito intenso na hora, que era o que estava descolando o componentezinho ali dentro. Esse outro exemplo aqui é um exemplo que mostra como que a cor pode ser um parâmetro importante. Isso daqui foi um pesquisador lá do Japão, que estuda combustão, que ele fez uma relação entre cor e temperatura. E aí, no estudo de combustão dele com super câmera lenta, associando cor com temperatura, ele conseguiu tirar todos os parâmetros que eram importantes do que ele queria analisar ali. Aí tem um outro gráfico que está sendo feito em escala de cor ali do lado. Igual vocês estão vendo ali. Outra coisa muito doida dessa câmera que eu não consigo mostrar para vocês aqui, eu gostaria de demonstrar isso, mas envolve fogo e trazer isso para um evento com tanta coisa assim é complicado, é um recurso que a gente tem que chama EDR, que chama Extreme Dynamic Range, que é tipo uma exposição dupla que a câmera tem, caso um pixel exploda. Então, tipo, se um pixel recebeu luz demais e ficou brancão e você não conseguiu ver nada da informação que ele devia ter registrado, a gente consegue fazer essa informação ser jogada fora e ter tipo um backup de pixel ali atrás com uma exposição mais baixa, que vai conseguir ter a informação. Então, você consegue deixar tipo uma dupla exposição ali, saca? E aí o resultado é esse. A gente tem esse exemplo de um lançamento de foguete que foi gravado sem EDR e com EDR. Com EDR é esse desse lado que explode, sem EDR, né? E com EDR é aquele lá. Repare que quando começa a entrar a parte de combustão e fogo e aquele negócio todo, lá, foi pro saco, ó, não consegue enxergar nada. Mas com um sistema de EDR, de Extreme Dynamic Range, a gente consegue ver tudo com uma definição muito boa. Então isso é uma coisa extremamente importante quando você precisa de ver experimentos muito luminosos. Esse daqui é um vídeo do Marcelo Saba, que eu comentei para vocês, que é o cara que estuda raios lá no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, no INPE. É um vídeo dele, é um vídeo só para ter um exemplo mesmo, mostrando uma descarga elétrica, mas o tipo de pesquisa que esse cara faz, usando uma câmera de alta velocidade como ferramenta, é uma coisa absurda. Ele teve artigos pioneiros no mundo em questão de raio ascendente, esse perfil de coisa assim. Então, você tem raio que sai realmente, porque tem aquela discussão, né, da onde que sai o raio. Tem raio que sai da nuvem para a Terra, tem raio que sai da Terra para a nuvem, tem raio que sai de nuvem para a nuvem. Tem raio positivo, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que eu gravei um vídeo, que em breve deve sair algum material nosso na internet. Mas, tipo, para mim, descarga elétrica era sempre elétron se movendo e tal. Aí ele começou a me falar que, na verdade, existem muitos raios que são positivos. E a gente tem uma infinidade de coisas que dá para observar. E que uma câmera de alta velocidade é uma aliada absurda na hora de você conseguir ver esse tipo de coisa. O meu xodozinho, meu e do Vinícius, se o Vinícius estivesse aqui comigo, que é o meu parceiro de produções, está relacionado com esse vídeo, que foi uma oportunidade que a gente teve de ir lá na Fiocruz gravar com o chefe de produção e tratamento de imagem dos documentários da Fiocruz. A especialidade dele é em gravar mosquitinhos. Ele grava aedes e tal. E essa é uma cena que ele fez de um desses mosquitinhos que só coloca o ovo dele em coco. Quando ele vê que um coco tem água dentro, ele chega, dá uma planadinha lá dentro do coco e taca o ovinho dele lá para dentro. Vou até botar essa cena de novo, porque essa cena é muito bonitinha.
Olha que coisa mais legal. Então, é uma infinidade de aplicação. A gente tem uma tendência, né, principalmente aqui na campus, de pensar às vezes em tecnologia demais e tal. Mas se você leva isso para o pessoal da bio, se você leva isso para o pessoal da física pura, raiz, é uma infinidade de coisas. Tem muita coisa. O pessoal do agro, aqui na campus de Goiás, eu vi que tem muita gente do agro, né? Eu estava recentemente lá em Pompeia, que tinha um cliente nosso querendo saber se o bico dele, ele estava querendo provar que o bico dele era melhor que o da concorrência, para colocar remédio na plantação. Então vinha a plantadeira, abria espaço, jogava semente e jogava o remedinho lá na planta. E aí ele queria mostrar que ele desperdiçava menos remédio, que o da concorrência jogava muito remédio para os lados e que o dele gotejava direitinho num filete. A gente foi lá, fez a gravação e viu que de fato isso acontecia e tal. Isso aqui é uma outra coisa relacionada também com dispersão de gotículas, que é um borrifador em super câmera lenta. Essa cena foi feita aproximadamente a 30 mil quadros por segundo, acho que 25 mil quadros por segundo. Aí você vê as gotinhas sendo projetadas para fora, com a definição super bacana e tal. E aí tem toda uma questão de fotografia, que a gente precisa de pôr luz ao contrário, para a gente de fato conseguir ter esse contorno nas gotinhas. Então realmente não é fácil utilizar uma câmera para análise de coisas e tal, porque você precisa de ter uma veia de cinema ali, você precisa de saber qual que é o melhor setup que você precisa de montar para você ver a coisa da melhor maneira possível e tal. Mas é uma área muito legal, muito divertida, com muita aplicação maneira. E aí, para finalizar, eu vou fazer a magiquinha do anel. Será que o Guto anima a vir aqui? Você quer fazer uma mágica comigo, Guto? Quer fazer uma mágica comigo? Não? Então eu vou te chamar. Alguém quer fazer essa mágica aqui comigo? O Matheus já foi. Vamos ver se com uma luz só vai dar, que talvez fique escuro demais. Oi? Não, não precisa de microfone não. Vamos lá. Bom demais, qual que é seu nome? Vinícius, prazer, Vinícius. Lucas, joia? Ó, cuidado que a luz é forte, se ela for no olho é ruim. Aqui, ó, você vai precisar de segurar essa correntinha para mim, assim, ó. É tudo que você precisa de fazer, isso. Pode segurar ela um pouco mais para cima, na verdade. Isto, é melhor que isso daqui fique no meio para não atrapalhar. Show, pode fechar um pouquinho mais o dedo. Tá dando para todo mundo ver a correntinha mais ou menos? Tá, beleza. Deixa eu só setar aqui, ó. Aí vocês estão, isso que eu vou mexer agora, se você quiser olhar, olha ali embaixo para você ver. Ó. O que eu vou mexer agora é o trigger. Eu vou ajustar o meu disparo para ele pegar um pouco da cena que estava antes e um pouco da cena que estava depois. Pode chegar um pouco mais para trás para a gente tentar pegar a cena inteira ali. Isto. Aí, pode virar para frente para a galera. Assim. Mais um pouquinho. Aí. Tá ótimo. Beleza. Deixa eu ver como é que eu faço isso sem ficar na frente aqui para vocês. Ó. Eu vou só... Vocês viram que eu não fiz nada. A corrente está amarrada aqui na mão dele. E eu tô com um arozinho desses que a gente usa para colocar chaveiro. E a única coisa que eu vou fazer é soltar esse aro. Ah, esqueci de dar o trigger. Não, deu certo. Alguém entendeu o que aconteceu? Aqui, ó. Pode fiscalizar aí. Agora tentem formular hipóteses antes da gente finalizar o que aconteceu. Tem ideia ou não? Se quiser sentar, obrigado aí, mano. Valeu. Alguém tem ideia? Vocês já vão querer spoiler assim de cara? Ah, não vou dar spoiler, não. Que esse cara é chato, né? Só quando todo mundo me seguir no TikTok vocês vão ver. Tô zoando, vou mostrar pra vocês aqui. Mas não, tenta arriscar, vamos lá. Alguém, não tem problema errar, não. Eu quebrei a cabeça demais antes de ver isso em super câmera lenta. Porque quando eu vi postando isso na internet, falei, como é que faz esse negócio? O que aconteceu? Aí eu tentei, aí tipo, até eu setar o experimento também, eu errei algumas vezes, não deu certo e tal. Até que uma hora deu certo sem querer, aí eu peguei a correntinha, investiguei, vi como é que o nó estava sendo feito, formulei a hipótese, deu errado. Quando eu botei na câmera, aí tudo ficou muito claro.
Mas vamos lá, eu queria algo arriscado. Pega aqui, pode pegar a correntinha aqui, ó. Enquanto o pessoal dá uma analisada, alguém quer fazer alguma pergunta sobre alguma coisa, pode ficar à vontade também, turma. Quanto tempo que a gente tem, Gabriel? 10 minutos? Tá. E aí, estão formulando hipóteses? Onde está a correntinha? Está passando ainda, né? Vamos lá. Alguém? Olá, Nicola. Vou ter que mostrar para vocês, né? Vamos lá, deixa eu só pegar ela aqui. Você quer dar mais uma olhada aí? Já posso dar um spoiler então? Então vamos lá. Ó, vamos ver a super câmera lenta. Oi? Diga lá, qual é a sua hipótese? Não deu para ver muito bem na hora que a argola cai, mas eu acho que acontece o seguinte: na hora que ela cai, que ela está passando pela corrente, né, a argola está roçando na corrente, vamos dizer assim. A pressão, vamos dizer que a pressão que ela faz joga a ponta de baixo para cima e ela meio que passa por dentro da argola e dá um nó. É alguma coisa. O que vocês acharam dessa hipótese? Quem concorda, levanta a mão. Quem discorda, levanta a mão. Nem concordo, nem discordo, ganhou. Então vamos ver se faz sentido isso que você está falando. Ó. Aqui a gente já tem a correntinha começando a descer. Ó. O anel começando a descer. Tá dando para enxergar mais ou menos, não tá? Tá muito escuro, né? Dá para clarear aqui de novo, igual fez aquela hora? Aí, maravilha, obrigado, gente. É isso aí, ó. O anel, ele cai. O segredo da mágica é deixar um lado do anel cair primeiro. Que aí, quando um lado do anel cai primeiro, ele vai roçando a correntinha, igual você falou, e nessa roçada ele transmite o torque dele para a correntinha. E aí, no final da correntinha, ela dá um efeito chicote para o outro lado, que abraça a correntinha e dá aquele nó de marinheiro, né? É isso aí. Massa. Então, turma, essa foi a minha apresentação. Minhas redes são o Super Lento no TikTok e no YouTube, Lucas Semitri no Insta e no Twitter. Quem quiser me acompanhar, a gente está tentando fazer um trampo de divulgação bacana lá e vai ser um prazer receber vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, tamo aí. Valeu.